Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu queria trazer uma palavra nesta noite, que está no primeiro livro das Crônicas, do capítulo 4, primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Fala a respeito de um homem que, no meio de 4 capítulos de genealogias, mais de 4 capítulos, são capítulos de genealogias, 4 e 9, primeiro Crônicas 4 e 9, é feita esta referência, no meio da genealogia, é feita essa referência a este homem, que diz assim: foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, bendizemos a ti, porque nós cremos, Senhor, no teu poder, no poder que há em ti, no poder que tu derramaste sobre nós, sobre a tua igreja, sobre as pessoas, para, Senhor, trazer cura, para trazer restauração, mas também para fazer, Pai, crescer e avançar. Senhor, tu tens nos dado essa capacitação, tu vieste, Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas tu vieste para nos dar vida e vida em abundância, e tu trabalhas em nós para que esta vida, Senhor, se manifeste e nos leve, Pai, a conquistar. Ó Deus, nós te louvamos e te pedimos, sê conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em outra tradução, irmãos, diz assim: Jabes foi o mais importante do que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe deu a ele o nome de Jabes porque ela sofreu muito na hora dele nascer. Jabes significa aflição, dor. Ela invocou ao Deus de Israel, dizendo: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Por favor, fique comigo em tudo quanto eu fizer, e guarde-me de todo mal e sofrimento. E Deus concedeu a ele o que havia pedido. Irmãos, é uma passagem realmente que nos fala do quanto Deus pode fazer na nossa vida, e faz. Na realidade, Ele veio para fazer. Deus não só nos criou para que nós possamos crescer, irmãos, porque na nossa genética, na genética do homem, está essa capacidade de crescer. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem essa capacidade de prosperar, de avançar, de crescer. Então Deus tem nos dado esta capacitação. E eu quero nessa noite, depois que no final, nós queremos orar para que Deus venha te abençoar e fazer você crescer na tua vida. Que a bênção do Senhor seja contigo em Cristo Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor te faça crescer.
Nós vamos orar para que o poder do Espírito Santo, ele alargue as tuas fronteiras, para que você avance como pessoa, como ser humano, como família, em todas as áreas você possa crescer, que você possa realmente avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Então, irmãos, a presença de Deus em nós, ela nos chama ao crescimento. Deus nos chama ao crescimento. De uma natureza maculada pelo pecado, o pecado realmente trouxe fraqueza, impotência, debilidade. Mas Jesus veio, irmão, justamente para nos dar poder. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas Ele nos dá poder para que nós possamos nos levantar e crescer naquilo que Ele tem para a nossa vida. Isso é importante, irmãos. Deus nos dá esse poder. Nós temos poder. Você tem poder para crescer. E Deus vai te abençoar. E você vai conquistar coisas grandes pelo poder de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então Jabes, irmãos, esse homem, esse exemplo, é um exemplo que nós precisamos tomar para nós. Ele tinha muitas coisas contra ele, irmãos. Muitas coisas. Havia todo um passado que realmente comprometia. Jabes, a palavra diz que ele foi o mais ilustre do que seus irmãos, mas a sua mãe chamou Jabes porque com dores ela deu a luz a ele. Então, na realidade, sempre que se falava Jabes, se falava aí vai o homem que causa dor, aquele que me causou dor, aquele que me causou sofrimento. Desde a infância sua mãe então deu a ele essa carga, porque, irmãos, na Bíblia, os nomes, eles dizem respeito à personalidade da pessoa. Os nomes na Bíblia dizem respeito às características da vida da pessoa. Quando nós vemos Jacó, o que é Jacó? Jacó é o suplantador, o enganador. Jacó vivia enganando, até que Deus, o Senhor, trocou o nome dele. Não será mais Jacó, mas será Israel, aquele que luta com Deus. Então Jacó, os nomes falam a respeito da personalidade da pessoa. Mas esse homem mudou a história do nome dele. Esse homem mudou, e Deus nos chama para mudar aquilo que o passado, as informações que o nosso passado, as heranças que nós trazemos, as cargas que nós trazemos sobre a nossa vida, todos nós trazemos, porque todos nós nascemos em pecado, todos nós trazemos uma carga negativa sobre nós, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, veio para nos dar vitória, para mudar essa realidade da nossa vida. Amém, irmãos? Então, Jabes, ele nasceu com essa carga de rejeição. Ele era um rejeitado, irmãos. Ele era um zero. Ele era um zero à esquerda, não à direita. Ele era um zero, irmãos. Ele era uma pessoa realmente que tinha esse peso sobre ele. Quantas pessoas, irmãos, trazem na sua vida essa carga às vezes, de maldições. Eu estava falando com os jovens ontem, que eu conheço, né? Uma mãe, que há muitos anos atrás, quando eu pastoreava na grande Porto Alegre, essa mãe reclamava que o seu filho, um adolescente, pré-adolescente, ela falava que esse filho, ela tinha uma dificuldade muito grande com esse filho, porque ele rejeitava ela, ele tinha uma certa aversão a ela. E ela falava: pastor, me ajuda, ora por mim, para que Deus tire e quebre essa barreira que é entre eu e meu filho. E nós começamos a orar,
E realmente Deus trouxe a luz, irmãos. Quando essa mulher engravidou dessa criança, foi num momento muito difícil da vida dela. No momento em que estavam passando por uma profunda depressão financeira, uma situação financeira muito difícil. E ela então rejeitou, falou, puxa vida, essa criança veio agora. E essa criança, irmãos, sabe que a criança, ela sente o ambiente que ela está sendo gerada no ventre da mãe. Ela sentiu aquele ambiente. E por mais que a mãe não quisesse, ela rejeitou, irmãos. Ela rejeitou a criança. Mas por causa das circunstâncias que estava vivendo. E aquela criança então cresceu com aquela carga de rejeição. E aquela mãe então um dia foi e pediu perdão para aquele pré-adolescente. Falou, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu fiquei grávida, engravidei de você, eu te rejeitei. Mas eu te rejeitei não porque eu não te queria. Eu te rejeitei porque eu estava passando um momento muito difícil financeiro. Então eu quero te pedir perdão por ter te rejeitado. E foi um choro, aquele pré-adolescente, aquela criança, aquele rapazinho, chorou muito. Mas ali houve uma cura. Deus mudou, restaurou o relacionamento. Como é bom quando isso acontece, irmãos. Quando uma pessoa realmente que teve essa carga, mas muitos não são assim, irmãos. Muitas pessoas crescem com essa carga, trazem essa carga sobre si. E estas cargas ficam ditando as regras na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela sente no ambiente dela, sabe, esse peso, essa carga de rejeição, de alguém que realmente teve um passado que está comprometendo o seu hoje e não está deixando que ele cresça. E o segundo significado do nome Jabes significa peso. A vida dele era um peso, irmãos, tanto para ele como para os outros. Irmãos, quando nós não temos, sabe, uma liberdade em fazer as coisas, em ser bem ousado e determinado naquilo que vivemos, irmãos, muitas vezes nós não só nos sentimos pesados, as coisas que nós fazemos, tudo é com peso, e também as pessoas com as quais nós convivemos, de certa forma também recebe esse peso. Quantas pessoas, irmãos, que vivem a sua vida é um peso. É um peso, irmãos. Se sentem pesadas, se sentem, sabe, tudo é difícil, tudo que ela faz é difícil. Por quê? Porque ela luta, irmãos, contra essas cargas que veio sobre a vida dela. Mas Jesus veio para mudar essa história, irmãos. Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio para mudar essa história. Quantas pessoas precisam, irmãos, desse toque, dessa graça gloriosa de Deus, salvadora, restauradora. Jesus veio para isso, irmãos, para mudar a nossa história. E Ele muda a nossa história, irmãos. Amém? E a terceira coisa que Jabes significa é seco, aridez. É outra característica, falta de água, terra improdutiva, fraqueza, inutilidade, né? Então, irmãos, é a pessoa que não tem força para realizar grandes coisas. Se as coisas às vezes dependem de um esforço, ela tem dificuldade, não porque ela não quer, ela até quer, mas ela sente dificuldade, irmãos. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim.
Essas pessoas não só são assim porque elas têm cargas de informações negativas nela mesmo, tem cargas interiores negativas, mas também tem cargas exteriores. Pessoas que são acompanhadas, pessoas que são perseguidas espiritualmente. Então, irmãos, esta era a realidade de Jabes. Um homem realmente que ele tinha tudo contra ele tinha tudo para a vida dele dar errado, mas ele tomou uma atitude que mudou a vida dele. E tornou ele o mais ilustre, o mais digno de honra da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se as coisas são negativas na tua vida e tudo na tua vida, você tem tudo para dar errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa realidade não é uma sentença, porque Deus não te sentenciou a isso. Deus sentenciou você para ser uma bênção. Amém? Deus te sentenciou para ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Então a atitude de Jabes, irmãos, Jabes se levantou. Ele se levantou, irmãos, e ele fez algo que mudou a vida dele. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele não recebeu a graça de Deus em vão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma graça de Deus sobre a tua vida. E esta graça de Deus, ela te capacita a vencer todas as coisas. Agora, não receba em vão a graça de Deus. Faça valer a graça de Deus. Faça uso dela para que ela realmente te leve a ser uma pessoa que vai fazer diferença na tua família. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar. E eu profetizo isso na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, irmãos, ele não se conformou. Ele tomou atitude. É uma das coisas que nós precisamos. É tomar atitude, é não esperar as coisas acontecer, é fazer as coisas acontecer, irmãos. Nós temos a capacidade de fazer as coisas acontecer. Se as coisas estão pesadas contra você, enfrenta ela, porque Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Nunca vimos uma pessoa com uma história bonita, irmãos. Nunca vimos uma pessoa com uma história realmente linda, sem passar por desafios, ou até mesmo situações que requeriam milagres. Faça da tua vida um milagre, faça da tua vida um milagre, você tem poder para isso, porque Deus te dá. Deus é conosco, irmãos. A palavra diz lá em Efésios 1:3, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Na tradução oeste diz assim: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, aquele que nos conferiu todos os benefícios na esfera de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste minha atenção nisso. Por que na esfera espiritual? Porque nós vivemos no mundo espiritual. Nós somos no mundo físico, material, aquilo que somos no espiritual. E Deus, então, no mundo espiritual, Ele trabalha no mundo espiritual para que estas bênçãos cheguem a nós. Ele nos dá capacitação. O Espírito Santo você não vê, mas Ele está trabalhando. Os anjos você não vê, mas os anjos estão trabalhando sempre, sobem e descem em favor dos escolhidos. Quem sabe você não se lembra disso? Que existem anjos que estão trabalhando em teu favor, o Senhor envia. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os
livra. Amém, irmãos? Então, agora tem uma coisa. Nós precisamos de sabedoria. William Barclay ele explica o seguinte: um cristão sempre se move em duas esferas. Ele está em um determinado lugar neste mundo, mas ele também está em Cristo. Ele vive em duas dimensões. Ele vive neste mundo cujos deveres não trata levianamente, mas acima e além de tudo isso, ele vive em Cristo e para Cristo. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele vive ligado, ele vive atrelado, ligado, unido com Cristo, irmãos. Por quê? Porque esta é a graça que Deus nos deu. Deus nos uniu em Cristo, com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele entra em nós, e a palavra diz que aquele que está em Cristo é um Espírito com ele. Nós temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo em nós, irmãos, vai nos dar o poder que há em Cristo Jesus, para nos fazer então avançar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós realmente necessitamos, quando necessitamos o favor de Deus na nossa vida. Então, irmãos, o cristão ele vive em duas dimensões: a carnal, material, física, e uma espiritual. Aqui está uma realidade que determina duas direções. Aqui há algo que nós precisamos entender. Há duas direções que nós podemos tomar. Somos um ser com duas inclinações, uma espiritual e uma carnal. Irmãos, e aí sim, por que muitos cristãos ou muitas pessoas não conseguem avançar em algumas áreas da sua vida? Porque muitas vezes eles estão agindo no carnal, eles não estão no espiritual. Como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, diz assim, 3:1 aos Colossenses diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Irmãos, nós temos uma natureza superior, excelente, que é uma natureza celestial. Mas esta natureza celestial e espiritual, ela trabalha com o propósito de nos levar para cima. Não podemos querer fazer da nossa natureza celestial e espiritual, irmãos, para trabalhar para desejos carnais. Não, irmãos, não. O apóstolo Paulo diz: se vocês foram ressuscitados, quer dizer, vocês nasceram de novo, busque então as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde vive, o Senhor vive e está sentado à direita de Deus, porque a tua vida está escondida com Ele. Irmãos, o nosso poder para vencer está em Cristo Jesus, mas o poder que está em Cristo Jesus é um poder espiritual, e nós temos que buscá-lo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Nós temos que fazer valer as armas espirituais. Por quê? Porque com armas espirituais e com poder espiritual. Por que eu falei do jejum e oração? Irmãos, quer vitória na família? Quer vitória seja onde for? Não adianta, oração, jejum e palavra. Não tem conversa, irmãos. Não tem, não existe, irmãos. Não existe, irmãos. O cristão que quer vencer, que quer avançar, tem que se afinar. Tem que se afinar. Não precisa ser igual eu assim, né? Porque eu não sou também de jejum. Mas tem que buscar a Deus, ouvir a Deus, receber poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aquilo que para você, quem sabe é difícil, quando você busca a Deus, as portas se abrem. Amém, irmãos?
E olha só, em Romanos 8:6, na NTLH diz o seguinte, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz em tudo o que fazem. Amém, irmãos? Então Deus nos deu esse poder em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos uma capacidade a vencer e destruir as maldições que eram contra nós. E você vai escrever uma nova história na tua vida, na tua família. Você vai escrever uma nova história, porque o Senhor, você tem o DNA de Deus, você tem o Espírito Santo contigo, e Ele veio para te dar vitória, e Jesus veio para te dar vitória. Vamos aplaudir a Cristo nesta noite, irmãos, porque Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória. Você vai ser, ei, preste bem atenção, você vai ser, e aquilo que você vai ser, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, porque é uma coisa nova que Deus vai trazer à luz na tua vida. Eu sei que Deus está falando para pessoas. O Senhor, a nossa identidade, a nossa vida e aquilo que nós vamos ser está guardado com o Senhor, e Ele vai revelar isso. Ele revela à medida que nossa mente vai se abrindo. Ele vai então nos dando poder, porque à medida que você vai conhecendo, você vai se fortalecendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então, irmãos, pedir de acordo com a vontade de Deus é o segredo. Por que Jabes, a vida dele mudou? Porque o coração dele se ligou com o coração de Deus, irmãos. Ele pediu de acordo com a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim, o apóstolo Paulo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, falando de Epáfras, que trabalhou com eles, desde o dia em que ouvimos a Epáfras, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordar de pleno conhecimento da sua vontade, irmãos. É muito importante nós transbordarmos no pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora entendam bem, se o apóstolo Paulo diz que nós temos que transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, é porque então Deus revela a sua vontade no nosso coração. Deus revela, irmãos. Agora, coisa gostosa é quando você entende a vontade de Deus, e Deus mostra a você então aquilo que Ele quer para você, e o caminho que Ele tem para você. Então Deus, irmãos, entendam bem, por favor, Deus, Ele nos chama para que nós possamos nos mover no caminho dEle, no caminho que Ele prepara. O grande problema de alguns cristãos, irmãos, é que eles querem colocar Deus para trabalhar. Queremos colocar Deus para trabalhar para nós. Não, irmãos, Deus não trabalha para o homem, irmãos. Nós somos servos de Cristo, irmãos. Nós temos que viver para glorificar o nome de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Então, transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ora, para que nós possamos entender e adquirir isso, intimidade, oração. Nós temos que ter tempo. Nós temos que ter tempo para ficar na presença de Deus. Irmãos, se nós não temos tempo para ficar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus, então nós estamos perdendo tempo. A nossa vida vai ser uma vida de perca de tempo, irmãos. Você vai perder tempo,
Porque quem não tem tempo para ouvir a Deus, irmãos, não tem tempo para fazer as coisas excelentes e não vai ter tempo então para também alcançar aquilo que realmente ele precisa alcançar. Só vai correr atrás de prejuízo. Irmão, nós precisamos de ter entendimento espiritual, sabedoria espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui está a riqueza cristã. É quando nós entramos no mundo espiritual, no mundo de Deus. Você já não vive mais para você, mas você vive para fazer a vontade do Senhor. Entenda bem, você vai trabalhar, você tem família, você tem lutas, mas você vai ser conduzido numa sabedoria espiritual que vai fazer você vencer em todas as coisas. Amém ou não amém? Essa sabedoria, irmãos, é a sabedoria espiritual que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, no capítulo 5 de Efésios, mas procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, ele fala que nós temos que descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quando nós buscamos ela, irmãos, primeiro Deus revela a boa vontade dele na nossa vida. Nós vamos entender que ela é boa. Depois, irmãos, nós vamos entender que ela também é agradável. Ela nos agrada e agrada a Deus. Então depois você vai entender que a vontade de Deus é perfeita. Então você nunca vai hesitar em fazer a vontade de Deus. Você vai fazer de coração. Por quê? Porque você sabe que você está caminhando num caminho de perfeição. Amém, irmãos? É o caminho perfeito. Você caminha na terra. Tudo que você faz, você será bem sucedido. Por isso que Jabes, ele entrou por esse caminho, irmãos, lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Os princípios do Antigo Testamento, irmãos, são os mesmos do Novo Testamento. Quando a pessoa busca Deus, Deus vai mostrar o caminho. E ele orou então, irmãos, a primeira coisa que ele orou: tomara que me abençoes. Ele está dizendo: Senhor, me abençoa. Eu quero a tua bênção. Ele estava dizendo: eu quero a tua bênção para a minha vida. Por quê? Porque ele sabia que a bênção do Senhor era o segredo para a vitória dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O segredo para uma vida abençoada, uma vida que vai mudar a nossa história, é a bênção do Senhor. O que é a bênção do Senhor? Autorização para prosperar. É Deus falar: vai que eu sou contigo. Oh. Vai que eu sou contigo. E às vezes, irmãos, às vezes não sempre, você tem que pedir: Deus me abençoa. Deus me abençoa, eu quero a tua bênção. Irmão, você lembra de Jacó lutando com o anjo lá no Val de Jaboque? Quando ele tinha que se encontrar com Esaú, ele sabia que o caldo ia engrossar. Por quê? Porque ele tinha enganado Esaú. Ele tinha enganado o pai dele também. E aí, irmãos, na noite que antecedia o encontro dele com Esaú, o que aconteceu? A palavra diz que de madrugada ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo e ele falou: me abençoa, me abençoa. Eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. E diz que o anjo lutou com ele e ele venceu, irmãos. Porque ele recebeu a bênção. Nós temos que lutar. Nós temos que buscar a Deus. Deus, eu quero a minha bênção. 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 Deus, eu quero a minha bênção. Deus, eu quero a minha bênção. Pode pedir, porque você está pedindo segundo a vontade de Deus. Eu quero a minha bênção.
Eu não vou te deixar, eu não vou te dar sossego enquanto tu não me abençoar. Deus quer crente de atitude, irmãos. Deus quer cristãos com atitude. Me abençoa, me abençoa. Meu irmão, muitas vezes nós não sabemos como a bênção vem. Não pergunta como a bênção vai vir. Não pergunta, porque se você perguntar, você vai, a cabeça vai virar. Porque Deus, Ele sempre vem andando por sobre as águas. Ele vem sempre de maneira milagrosa. Eu lembro de um momento da minha vida, eu falava: Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa nisso. E eu falava: eu não sei como tu vai fazer, eu não sei, mas eu sei que tu pode. Tu pode, e eu quero. Eu sou teu filho, eu te sirvo. Irmãos, o mundo gira, começa a virar em teu favor. Você começa a mover as coisas em teu favor. Por quê? Porque quando Deus se move, tudo se move a favor. Amém? Me abençoa. A palavra diz lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. São riquezas que chegam a nós e nunca ninguém mais vai tirar. Por quê? Porque são as riquezas da mão de Deus. E aquilo que Deus te dá, ninguém toca. Amém ou não amém? É para sempre. Deus me abençoa. Quando Deus falou com Abraão: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, Deus fala com você: seja uma bênção, porque eu te abençoo, eu te capacito, eu te engrandeço. Amém ou não amém? É Ele que nos dá, irmãos. Irmãos, entendam bem, não seja passivo. Não seja passivo, por favor. Não seja um crente passivo que vai esperar que as coisas cheguem a você. Não, meu irmão. Vá ao encontro delas. Às vezes, irmãos, existe um tempo na vida do cristão que você vive tanto na presença dEle, que as bênçãos te alcançam. Mas, antes disso, você tem que avançar nelas. Você tem que determinar. Você tem que exercitar, como diz o apóstolo Paulo: exercita, Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita, faz exercício espiritual. Timóteo, faz musculação espiritual, porque o exercício corporal, físico, para nada aproveita. Não estou dizendo que faz aqui musculação, pode fazer, mas o espiritual é o verdadeiro, é aquele que nos leva às conquistas poderosas nesta terra. Amém, irmãos? Segunda coisa, me alargue as fronteiras, me amplie o território. Como diz lá em Isaías 54, 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeça, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Deus quer atitude. Deus quer atitude, irmãos. Uma atitude realmente de um homem, de uma mulher que está buscando a abundância dele. Por quê? Porque quando você cresce no Senhor, quando você cresce, o crescimento dado por Deus, não só você recebe, mas muita gente vai receber através da tua colheita. Irmãos, quando Jesus chegou, está lá em Lucas capítulo 5, e pegou o barquinho de Pedro, usou o barco de Pedro para ensinar a multidão, e Pedro tinha acabado de pescar a noite toda, e estava limpando as redes, tirando o cisco, tirando, sabe,
os ciscos, as algas, depois de uma noite toda pescando sem pegar nada. Quando Jesus entrou no barco dele e ensinou a multidão, e depois que ensinou a multidão, aí o Senhor falou: lança a rede em alto mar. Em alto mar, em alto mar. Lançar a rede em alto mar. Irmãos, às vezes Deus manda você fazer coisas, mas tem que obedecer. Aí sabe que o Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu pesquei a noite toda, mas soube, debaixo da tua palavra, eu vou lançar de novo. E lançou, irmãos. E diz que a rede se rompia. Ele teve que chamar os outros pescadores para ajudar. Por quê? Porque a pescaria foi tremenda. Assim é na nossa vida, irmãos. Quando a bênção vem para nós, você realmente reparte com os outros. Por quê? Porque a abundância de Deus, ela é transbordante. Amém, irmãos? Ela transborda. Irmãos, isso que Deus quer para nós. Não ajunta só para você. Que o teu pedido seja para alcançar algo que vai alcançar e distribuir para muitos. Você vai, sabe, ser uma fonte cujas águas nunca faltam. Um manancial regado. Andar com Deus é isso, irmãos. Andar com Deus, irmãos, é você, sabe, dia a dia você vai vendo os teus limites se ampliando. Os dons crescendo na tua vida. E você vendo as bênçãos de Deus se derramando sobre a tua vida, a tua casa, os teus parentes. Por quê? Porque a bênção do Senhor, irmãos, ela alcança uma multidão, irmãos. Amém. Como Deus quer nos dar. Nós temos que buscar o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus se manifesta a nós, o reino de Deus, irmãos, é um reino de poder. Por isso que Jesus, quando ensinando a oração do Pai Nosso, né, aos discípulos, portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É quando o homem, então, ele se dobra na presença de Deus e ele diz: Senhor, não a minha, nunca a minha, mas sempre a tua vontade. Aí, meu irmão, você vai ver a vontade de Deus se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Por quê? Porque o reino de Deus é como um fermento, uma porção de fermento que se coloca na massa. Ele vai crescendo, crescendo e vai inundando tudo, irmãos. E aonde ele vai, a bênção do Senhor vai chegando lá também. Venha o teu reino, Deus. O teu domínio seja sobre a minha vida. Eu quero o teu controle sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas inclinações. Deus, eu não quero fazer nada. Eu não quero nada que não venha da tua mão. Por isso que o terceiro pedido olha só, irmãos, que pedido. Esse pedido não foi dele, irmãos. Foi Deus que colocou no coração dele e ele só botou para fora. Porque jamais um homem vai pedir isso sem ter uma revelação espiritual. E o terceiro pedido que ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Por quê? Porque ele sabia que jamais ele poderia ser grande, ele jamais podia crescer se a mão do Senhor não sustentasse a ele. Às vezes, irmãos, você cresce um pouco e as pessoas ficam olhando. Se você tem algum crescimento, sabe aqueles
os olhos gordos, os gordão. Mas quando você cresce, pode vir olho gordo, pode vir obra de treva, de feitiçaria, de bruxaria, pode vir o que for, meu irmão. Aquilo que Deus te deu, ninguém põe a mão. As trevas não chegam perto, meu irmão. Porque a mão do Senhor, ela te sustenta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Irmãos, Deus não só nos abençoa, mas Deus nos dá poder para sustentar aquilo que Ele nos dá, irmãos. Amém ou não amém? Irmãos, isso é algo realmente, Deus nos dá poder para que nós possamos sustentar, como diz o apóstolo Paulo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é a força da glória de Deus? A força da presença de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus é conosco, irmãos, e Deus está conosco, não tem, irmão, não tem nada que resiste à glória de Deus, não, irmãos. Nem nós. Ela é poderosa. Ela é poderosa. E o quarto pedido, que tu me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Irmãos, olha a oração do Pai Nosso aqui. E não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ele está dizendo, aí sabe o que ele fez? Nesse último pedido aqui, ele está dizendo, Senhor, por favor, não me deixe tropeçar. Não me deixe tropeçar e não me deixe estragar aquilo que tu me deu. Irmãos, que coisa linda essa oração. Oração de Jabes. Uma oração espiritual. Não me preserva do mal, Senhor. Não me deixe tropeçar. Como diz lá Judas, irmãos, no versículo 24, diz assim, capítulo 1, versículo 24. Ora àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Sabe o que o apóstolo Judas está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, Deus é poderoso para te guardar de tropeçar e te levar até o final da caminhada. Amém ou não amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé. E a resposta de Deus, qual foi? Qual foi a resposta de Deus? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Coisa linda. Coisa linda. É quando então, irmãos, o nosso crescimento, ele é manifesto, e não só você cresce, mas a tua família vê que você está crescendo. Entenda bem, irmãos, o crescimento de Deus, promovido por Deus, é um crescimento que não traz inquietação. Não é aquele crescimento assim, onde, pois não, irmão, não, crescimento de Deus é um crescimento pacífico. As coisas, irmãos, tudo em paz. Tudo que você faz em paz. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. O que vem dele é quietude, descanso. Porque foi para isso que ele nos chamou e nos criou, irmãos, para descansar. Por isso que a palavra diz que ele fez tudo em 6 dias. E no 7º ele descansou. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 4, que existe
um descanso para o povo e os filhos de Deus. Que descanso é esse? É quando você chega na mesa que Deus serviu e preparou para você. Deus fala: filho, você não vai fazer nada, eu vou te servir. A fé, irmãos, é um exercício espiritual, sim. Vem, irmã. A fé é um exercício espiritual. É um exercício, mas quando você alcança e recebe a bênção, você só vai desfrutar. E eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Você vai ser abençoada. Vocês vão ser abençoados. Vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Vocês vão ser abençoados. Feche teus olhos. Não deixe que nenhuma história, nada de ruim, venha comprometer a tua visão. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Porque Jesus abriu. E ninguém pode fechar. Eu te abençoo nesta noite. Eu declaro nesta noite, eu declaro a bênção do Senhor, a capacitação, a autorização para crescer. Cresça em nome de Jesus. Cresça em nome de Jesus. Na tua família, nos teus relacionamentos, na tua saúde, no teu trabalho, na tua vida profissional, financeira, ministerial, na graça de Deus, nos dons do Espírito Santo. Cresça, seja abundante, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. O Senhor te abençoa. O Senhor diz para você nesta noite: caminha, caminha, avança, porque eu sou contigo. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Encontros de Fé Caxias.